perguntou se nós gravaríamos, que ele tinha interesse em assistir posteriormente. Aí eu falei que ia pedir a sua autorização para fazer a gravação, né? Que bom que não há qualquer incômodo nisso. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Rodrigo Barros, eu falo em nome da diretoria da Comissão de Direito Ambiental da OAB-MG. Quero, então, agradecer a presença de todos e contar, né, com a participação de todos vocês no programa 1/4 Direito Ambiental, que surgiu para que nós pudéssemos trabalhar de maneira pontual assuntos ou temas, né, de grande relevância, mas de maneira bem resumida, bem pontual, e por isso o nome 1/4, né, para trabalharmos aí uma condição de 15 minutos, e, no entanto, né, a qualidade das pessoas que apresentaram, inclusive, agora nós teremos a apresentação do Dr. Walter, exigiu, né, que nós estendêssemos aí a possibilidade de explanação, de discussão, né, de maiores esclarecimentos, né? Então, apesar de conservarmos aí o nome, Dr. Walter, você tem aí o tempo que entender necessário, tá bom? Então, o tempo que entender necessário, você pode, né, fazer uso da palavra, e aqueles que não puderem permanecer durante toda a extensão, né, da apresentação, nós vamos aí colocar à disposição a gravação no canal do YouTube da comissão. Como está aí, Comissão ABMG, Direito Ambiental, é o canal no YouTube que a Comissão de Direito Ambiental possui. Então, em nome de toda a comissão, em nome da OAB, eu quero te agradecer, Dr. Walter, pela sua disponibilidade, pela sua presteza, né, de sempre, né, sempre participando enquanto membro da comissão de maneira muito ativa, e dizer, né, que nos sentimos muito honrados aí com a sua participação. Se quiser fazer projeção, fique à vontade também, né, da forma como entender melhor, né. Muito obrigado, qualquer coisa, né, é só me chamar aqui que eu auxilio em qualquer situação técnica. Fique com a palavra. Tá ótimo, doutor Rodrigo. Obrigado, viu? Mais uma vez, muito obrigado pela introdução, pela apresentação. Você, como sempre, muito gentil conosco, com todos nós que somos membros aí da comissão. E esse está aqui no programa, né, 1/4 de Direito Ambiental, é motivo para mim de muita alegria, né? Já participei ouvindo aí, concordo com você, né? A responsabilidade e a alegria são grandes, porque a gente já teve grandes debates aqui nas edições anteriores. Eu espero trazer um pouquinho aí de esclarecimento para o pessoal sobre um tema que eu tenho muito falado aí na comissão, né? Que é a importância da gente analisar as legislações ambientais, que são aqui o escopo aqui da nossa comissão, mas entender que essas legislações estão muito além do CISNAMA, né? Eu tenho falado disso um pouquinho com todo mundo, e hoje não vai ser diferente disso. Eu trago um tema aqui, que é o tema aí da NR22 e das normas da ANM, né, da Agência Nacional de Mineração, um pouquinho da Política Nacional de Barragens, e a gente vai vendo como que tudo está muito sempre entrelaçado, tudo muito ligado. Eu vou tentar falar aqui por uns 40, 45 minutos, para a gente ter aí um final aí, de repente, abrir para as perguntas. Não tenho a pretensão de passar todos os meus slides, mas eu fiz eles mais completos para, de alguma forma, caso alguém queira depois, ter acesso aí a esse material um pouco mais completo. Enquanto eu projeto, pessoal, a NR22 é a norma regulamentadora da mineração, é uma das principais normas na área de saúde e segurança do trabalho, e ela é uma norma muito grande e complexa. E a gente está trazendo aqui um pedacinho dela para vocês, tá? Que é esse aparente conflito aí com as normas da ANM. Vou falar só de algumas das questões que estão nessa norma, NR22, né, Saúde e Segurança da Mineração, para que vocês possam ver como que os órgãos têm legislado e, na minha opinião, às vezes legislado de forma não coerente, né, mesmo dentro da esfera federal. A gente vai ver questões muito interessantes aí de conflitos de regulamentações de órgãos diferentes, e como que isso tem trazido, né, insegurança e dificuldade para todo aplicador do direito, não só para nós aqui, advogados, né, que estamos aqui fazendo aí pareceres, defesas, estudos de viabilidade ambiental,
mas também para quem está lá na ponta, né, realmente tendo que tocar os empreendimentos. Nesse caso aqui a gente vai falar de uma norma específica da mineração, e vamos entender como é difícil, como que tudo isso precisa ser tratado, como que a legislação precisa evoluir, mas de alguma forma a gente precisa manter aí, né, a possibilidade, a segurança jurídica para os empreendedores, aqui hoje falando de mineração e falando especialmente aí do cenário de Minas Gerais. Aqui tem um breve conteúdo, tá, gente? Eu começo com uma linha do tempo e vou até uma questão de trânsito de Minas. Se eu conseguir chegar no item 6 da minha apresentação, eu já estou feliz por hoje, tá? E aí vamos ver o que a gente consegue aqui falar para vocês. Uma breve linha do tempo, tá, gente? As normas regulamentadoras do trabalho, elas surgem por meio de uma regulamentação da CLT, pela portaria 3214, em 1978. Elas são um aninho mais jovens do que eu, hoje que eu pensei nisso, e de lá para cá a gente vai vendo aí diversas, né, publicações diferentes nesse conteúdo. A primeira norma, ela saiu como uma norma do trabalho subterrâneo, e claro, a partir aí das diversas, né, conversas internacionais e da necessidade de evolução, a gente percebe que não se podia falar apenas da mineração subterrânea, mas sim da mineração como um todo, e aí a gente vai ter a incorporação também das normas para mineração de céu aberto. Então, tem uma revisão em 96, 97, 99, são as primeiras revisões aí mais importantes da SNR 22, tá? Eu listo aqui um pouquinho como que essas revisões foram feitas, mas são diversas revisões mesmo ao longo do tempo. Cada portaria do Ministério do Trabalho que vem, né, traz uma questão nova para a gente, mas o fato é que o nome para a gente sempre buscar é NR22. Esse nome é um nome frequente dentro das normas regulamentadoras do trabalho. Não importa muito a versão da portaria que aprova a última redação do texto, a gente continua conseguindo buscar por NR22 pelo número original da ANR. Então, a gente tem em 2000, introdução de direito de recusa, regras para perfuração a úmido, falar de CIPAMI, são vários e várias revisões que essa norma vai ter. Mas nesse slide eu trago atenção que em 2018, após o acidente de Mariana, né, a tragédia de Mariana, a gente pode chamar do jeito que, né, for mais adequado aí para cada um de nós, é que eu chamei de acidente, a gente tem, então, já uma primeira disposição interessante nesse item 22 e 26, que fala da disposição de rejeito, estéreos e produtos. Na época, foi muito questionado, né, se as normas regulamentadoras do trabalho, também as resoluções ou as portarias, então da INPM, agora a Agência Nacional de Mineração, se elas estavam preparadas para lidar com a questão da saúde e segurança do trabalho dos trabalhadores da mineração. E aí a gente vê de novo em 19, o acidente de Brumadinho, uma nova portaria, essa agora é a portaria 210, né, da Secretaria lá de Segurança e Saúde do Trabalhador, SEPRT, e ela então vedou instalações administrativas adjusantes das barragens sujeitas à inundação. Isso continua sendo feito, ó, em 22 eu trago mais uma alteração, né, que foi a questão da discussão aí do tema assédio dentro da CIPA ou CIPAMIN, que foi uma questão nova aí de 22, as comissões internas de prevenção de acidente do trabalho, elas passam a ter esse papel também de discutir os temas de assédio, né, e cada vez a gente vai vendo como que tudo está muito interligado dentro do que a gente tem chamado hoje, né, de uma gestão ESG, né, a gente falando aí de assédio, de melhorar o ambiente de trabalho para todos, também para as minorias, e como que isso contribui também para a saúde, para a segurança dos trabalhadores e, é claro, com reflexo para esse meio ambiente, nesse escopo que a gente fala aí de um meio ambiente do trabalho. Então, para mim, cada vez mais difícil a gente separar o que é realmente o direito ambiental, o que é a segurança, o que é o direito do trabalho, o que é uma regulamentação da mineração, tudo muito interligado. Até que a gente chega aqui em 2024, a gente tem primeiro uma norma mais administrativa, que é essa portaria 225, que traz aí novas classificações para NR22, e as portarias 836 e 225 também trazendo novos prazos. Por último, vocês já vão ver que esses prazos que foram aprovados em maio já estão sendo rediscutidos de novo aí na comissão tripartite permanente, e agora em agosto de 2024, a gente já está esperando a publicação de uma nova portaria para falar desses novos prazos aí, para esses itens aqui, que daqui a pouquinho eu explico para vocês o que são. Então,
NRs, elas têm um processo de revisão muito vivo. E aí a gente já daqui vê já a programação, inclusive, de novas obrigações para 2027 e para 2029. Tamanhos investimentos, né, que a publicação de uma nova disposição regulamentadora do trabalho impõe para os empreendedores, é sempre necessário e sempre solicitado pelo mercado um prazo para adequação. É muito difícil vocês adequar instalações e máquinas anteriores a novas exigências num prazo muito curto de tempo. É difícil do ponto de vista de engenharia, é difícil do ponto de vista de investimento, é difícil do ponto de vista de capital humano com conhecimento para fazer essa adequação. Então, é sempre interessante a gente ter esses prazos de revisão. Mas vamos começar a falar principalmente das portarias 225 e 836, que são essas portarias que a gente vai discutir um pouquinho mais e talvez conflitos aí com as normas da ANM, ou mais restritividade com as normas da ANM ou com a Política Nacional de Barracos. Essas portarias, gente, principalmente a 225, ela vem com essa ideia de adequar o texto da NR22 à NR1, mas traz novas regras e obrigações que eu quero falar aqui mais com vocês. Quem não conhece a NR1, é uma norma super importante para a gente fazer uma introdução ao que é a saúde e segurança do trabalho, porque ela fala do gerenciamento de riscos ocupacionais, que é o GRO, e por meio desse gerenciamento de riscos ocupacionais, as empresas devem implementar um PGR. Então, a NR22, na redação anterior, vigente até o final de 2023, início de 2024, ela falava de um PGR num modelo ainda antigo, um modelo tradicional que não incorporava essa questão do GRO. Hoje o GRO, que é esse modelo de gerenciamento de riscos ocupacionais, vale para todas as esferas de trabalho, vale para todas as atividades, e a NR22, como aconteceu com as outras, ela também seguiu esse caminho de fazer esse alinhamento. O que eu acho mais interessante da gente pensar nesse alinhamento é que quando a gente fala de gerenciamento de riscos ocupacionais, a gente fala primeiro da necessidade de equipes multidisciplinares, né, a gente não consegue gerenciar bem o risco ocupacional e, por consequência, né, os impactos ambientais de um risco ocupacional não bem gerenciado, a gente não consegue isso sem uma equipe multidisciplinar, e a NR22 traz isso de uma forma muito clara para a gente, a necessidade não só das equipes de engenharia e do trabalho, higiene ocupacional, saúde ocupacional, ali envolvidas nesse PGR, mas, na verdade, todos os setores da empresa, porque só assim a gente consegue adotar medidas adequadas, especialmente para os riscos específicos da mineração, como são esses que a gente lista aí, que são obrigatórios pela ANR, ó. Atmosferas explosivas, deficiências de oxigênio, ventilação mecânica, proteção respiratória, proteção auditiva, trabalhos subaquáticos, estabilidade de maciços ou introdução de novas tecnologias. Com isso, a NR22, ela dá um passo que é uma grande dificuldade que a gente tem ainda a entender até que ponto vai a obrigação da contratante e a obrigação da contratada no que é o gerenciamento do risco ocupacional. A gente entende aquelas regras lá do direito do trabalho que falam da responsabilidade ou da corresponsabilidade ou da subsidiariedade num caso aí de algum tipo de ação trabalhista ou de um acidente que venha trazer um dano aí para o empregado. Mas o fato é que aqui a gente está falando de prevenção, e para que esses acidentes não aconteçam, a gente não precisa desencadear essas responsabilidades, são necessárias essas ações integradas. E o PGR vem com esse objetivo de permitir essa integração. E vocês vão ver a importância dessa integração entre os trabalhos de contratante e contratados, entre os riscos e o conhecimento dos riscos, na hora que a gente começar a falar especificamente desse conflito aí com as normas da ANM. Então, essas ações integradas são muito importantes, a NR22 ela vem falando disso, tá? Tentando estabelecer o limite de bateria, até onde é a obrigação da contratante, onde começa a obrigação da contratada, porque o fato é que a contratante tem riscos que são próprios da atividade dela e que ela aporta esse risco para toda e qualquer contratada que seja introduzida ali no seu site. Da mesma forma que uma contratada, devido à especialidade da sua atividade, pode trazer novos riscos para as equipes das contratantes. Tudo isso dentro de um ambiente de mineração que já tem os riscos típicos conhecidos e com todos os desafios de mitigação. Então,
Então, esse PGR, que é tratado na NR1 e também na NR22, ele exige um inventário de risco, um plano de ação, um plano de cargas. E esse inventário de riscos, cada vez mais sendo exigido dele atualização, mas principalmente que ele reflita a realidade da área, e ao refletir a realidade da área, ele contemple também esses riscos de acidentes decorrentes dos trabalhos próximos a pilhas, armazenamentos de estéreos, produtos, barragens e assim por diante. Então, é muito importante a gente pensar que tudo que a gente fala no contexto de uma mineração em saúde e segurança do trabalhador, de alguma forma, tem um reflexo dentro do PGR, tá? O PGR dava uma discussão de mais de uma hora aqui, se a gente quisesse falar dele, mas eu acho muito legal a gente pensar nesse fim de plano de ação genérico. A legislação do Ministério do Trabalho, quando ela fala do PGR, ela sempre prevê planos de ação. Isso já era assim com os antigos documentos, principalmente com o PPRA. Mas o que eu acho mais bacana de vocês verem aqui, ó, é nesse item 1.5.5.2.2, olha como é específica, né, a forma de numeração de uma NR, fala aqui, ó, o acompanhamento e aferição dos resultados desses planos de ação. Então, muitas vezes as empresas fazem planos de ação, esses planos de ação não trazem resultado e a gente fica repetindo aquele resultado. Essa NR1, ela vem te pedindo, olha, se você tem um risco que você precisa controlar e que para isso você fez um plano de ação para melhorar o controle de um determinado risco, passou uma moto aqui, me perdoe, como que a gente faz, como que essa organização faz para garantir que a medida que ela adotou tenha um resultado específico? E eu gosto muito de pensar na legislação caminhando para essa questão da efetividade dos cronogramas e dos planos de ação, porque eu acho que é isso que lá na frente desencadeiam as ações civis públicas, as ações de indenização e assim por diante, né? Não basta a gente ter um modelo de gestão, mas você precisa ter um modelo de gestão eficiente. E eficiente é que traga resultado real para diminuir, minimizar ou até mesmo eliminar um determinado risco. E dentro desse trabalho, as NRs vêm mostrando cada vez mais essa necessidade. A gente que aqui no escritório, ora está lá com a roupa do auditor, ora a gente está com a roupa ali do advogado de contencioso, a gente percebe como que na prevenção a gente fala tanto em planos de ação e que isso fica um pouco distante do que depois é cobrado num caso de uma ação judicial daquela empresa, porque o que precisa não é o plano de ação, é a efetividade da medida aprovada, e essa efetividade está muito clara aí por esse NR1 e pelo PGR. Eu fiz só isso como uma introdução, pessoal, porque o assunto da gente hoje mesmo, e agora eu vou até tentar falar um pouquinho mais devagar, é esse aqui, ó, disposição de rejeitos, estéreo, produtos, barragens, como que ficou isso nessa nova NR22, e por que eu chamei a atenção aqui do grupo, para vocês verem aí as restrições desse trabalho, quando a gente compara as restrições que a CNR impõe, quando a gente compara com as normas já conhecidas da ANM. Vou até me permitir ler um pouco os itens, tá? Mas para vocês verem aí como que a gente vai mudando. Primeira coisa que se fala aqui, ó, os acessos aos depósitos de produtos estéreos, rejeitos e as barragens de mineração devem ser sinalizados e restritos ao pessoal necessário aos trabalhos ali realizados. Então, a gente poderia, como bons advogados que somos, questionar, esse conceito de pessoal necessário ao trabalho realizado é um conceito amplo. Quem é necessário hoje não é amanhã, e eu posso tentar justificar a minha necessidade de várias formas. Mas vocês vão ver que a NR22, que tem esse foco, tá, gente? O foco aqui, claro que é proteger o meio ambiente, mas como reflexo. O foco aqui é proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores do ramo da mineração. É esse que é o foco aqui. E aí vocês vão ver que essa restrição do pessoal necessário está cada vez mais clara aqui na NR22. Olha o que se fala aqui, seguindo um pouco a lista. Seguindo um pouco a leitura. É vedada a concepção, a construção, a manutenção e o funcionamento de quaisquer instalações da organização, então vamos pensar aí da mineração, localizadas nas áreas a jusante de barragens, sujeitas à inundação em caso de rompimento, consideradas tais situações risco grave iminentes e passíveis de intervenção. Então, esse é um dos itens que está em discussão, parece que aí na última reunião da CTPP foi aprovado mais um prazo, então ele deve entrar em vigor agora já em dezembro,
tá? Já é a terceira edição desse prazo, todos prazos curtos aqui dentro do ano de 2024 ainda, mas olha para vocês verem a abrangência de uma proibição, e a gente começa até a se questionar, né, como, de novo, advogados que somos, uma portaria trazendo uma proibição como essa. Lembrem-se que o status aqui é de uma portaria prevista na CLT. Então, quando a gente fala que uma mineração não pode ter nenhuma instalação na área ajusante da barragem sujeita à inundação em caso de rompimento. Eu faço aqui aquele conceito, né, gente, de qualquer área que estiver na mancha de inundação, e não só nas áreas das AS, como a gente vem, então, vendo nas legislações decorrentes aí da Política Nacional de Barragens. Aqui já é um primeiro ponto de atenção que eu trago para vocês, desse conflito aí, dessa maior restrição que foi imposta pela NR 22. Nos artigos abaixo, nesses itens, né, na NR a gente não fala em artigo, a gente fala em itens. Nesse item abaixo aí, o 22.24.3.1, ele vai falar que para barragem nova só se aplica essa restrição quando do início do enchimento. Ok. Antes do enchimento de uma barragem, eu não tenho risco de inundação. Se eu não tenho risco de inundação por rompimento, não se justifica proibir nada. Mas com o início do enchimento, essa proibição também passa a ser aplicada. E como exceção, olha aqui no 22.24.3.2. A exceção são instalações sanitárias essenciais aos trabalhadores que atuam nas áreas ajusantes da barragem, sujeitas à inundação em caso de rompimento. Então, eu não poderia ter nenhuma instalação nessa mancha, e aqui eu vou começar a falar mancha ao invés de falar área sujeita à inundação, mas para tentar trazer para vocês, quem não tem esses conceitos ainda muito afixados, a diferença disso para ZAS. Eu não falo aqui de ZAS. ZAS não é um conceito, que é aquela zona de autossalvamento, não é um conceito trabalhado dentro da NR 22. E aí, ó, a exceção é, não posso ter mais nenhuma instalação. Eu vou seguir um pouquinho mais, mas eu acredito que, esse aqui é menos importante, eu acredito que agora a gente vai começar a ver melhor o conflito. Olha como está na resolução 95 da ANM. É vedado aos empreendedores responsáveis por quaisquer barragens de mineração construir, manter e operar nas AS instalações destinadas a atividades administrativas, de vivência, de saúde e de recreação. Ok. Isso aqui, acho que muita gente que acompanha aí o dia a dia do setor da mineração, viu aí o esforço de diversos empreendimentos minerários, principalmente após Brumadinho, para retirar da zona de autossalvamento, por exemplo, o ambulatório, retirar dessa zona o refeitório da empresa, escritórios administrativos, ou até mesmo, quem sabe, um vestiário. Isso tudo teve que ser retirado das AS. Lá agora na NR 22, eu já não falo mais em ZAS, e eu não falo simplesmente dessas instalações destinadas às atividades administrativas. Eu falo de toda e qualquer instalação, ainda incluído nesse conceito, até mesmo instalações operacionais, ou instalações, né, um ponto bem interessante de ser discutido, instalações que são desassistidas. Eu tenho uma instalação ali que não tem ninguém trabalhando nela, mas que, vez por outra, alguém precisa ir lá para uma manutenção, para um monitoramento. Pela nova leitura da NR 22, pelo menos uma leitura mais literal, todas essas instalações estão, de alguma forma, proibidas. Então, me parece aqui uma proibição, assim, muito forte para a atividade, e vocês viram que já é considerada situação de risco grave eminente, ou seja, sujeita a embargo da atividade pelos fiscais aí das normas regulamentadoras do trabalho, que são os auditores do trabalho. Então, olha lá, o que mais que a gente está vedado construir? Barragens de mineração ou estruturas vinculadas ao processo operacional de mineração para armazenamento de efluentes líquidos, situados imediatamente a jusante da barragem de mineração, cuja existência possa comprometer a segurança. Ou seja, uma segunda proibição aqui, e uma terceira, qualquer instalação, obra ou serviço que manipule, utilize e armazene fonte radioativa. Então, a gente tinha essas três proibições pela Resolução 95, e agora, em 2024, com a publicação da NR 22, especialmente com a entrada em vigor dela, a gente sai de um limite de 3 proibições para um limite de qualquer, vou voltar aqui, qualquer instalação da organização.
A gente sai de um limite de falar em ZAS para a gente falar, então, em área sujeita à inundação. Não são conceitos equivalentes, pelo menos não na minha visão, ou até que o Ministério do Trabalho faça algum tipo de esclarecimento. Consideram-se áreas de vivência referenciadas no inciso 1 as seguintes. Então, aqui tem um conceito de área de vivência, que era o que tinha que ser retirado dessas zonas de autossalvamento da barragem. Ó, estão todas aqui, isso a maioria das empresas, pelo menos os casos que a gente acompanha aqui no escritório, mesmo que tenha sido difícil, as empresas com instalações provisórias, com mudanças de rotas e etc., elas retiraram essas instalações. E aí veio, então, essa surpresa de ter que retirar o restante, eu vou chamar aqui do parque industrial ou do parque operacional das empresas. Eu aqui, gente, não estou fazendo nenhum juízo de valor se é necessário ou não retirar. O que me chama a atenção é uma portaria discutir esse tipo de questão. Ali, ainda na resolução 95, ó, somente se admite nas AS a permanência de trabalhadores estritamente necessários ao desempenho das atividades de operação, manutenção, obras de alteamento, descaracterização ou reforço da barragem, e aqui estava a diferença, ó, ou de estruturas e equipamentos a ela associados. Quando a gente lê esse artigo 56 e vai entender a definição do que são essas estruturas e equipamentos associados, a gente percebe que a resolução 95, ela tinha um nível de proibição muito menor do que é o nível de proibição trazido agora pela NR 22. Então, olha o que aconteceu agora. Ó. Olha o que acontecia na 95. São consideradas estruturas e equipamentos associados às barragens, as áreas de lavra, beneficiamento, disposição de rejeitos estéreos, de títulos de empreendimentos com título autorizativo de lavra outorgado até a data aqui de entrada em vigor da Lei 14.066 de 2020. Ou seja, havia aqui um certo respeito aos parques industriais que já haviam sido instalados. Com a NR 22, a gente não vê mais esse respeito às instalações já existentes. Vem simplesmente essa proibição. Então, quando eu li aqui pela primeira vez, me chamou muito a atenção. Eu tentei fazer aqui um quadro resumido, né, com as minhas próprias palavras, mas para a gente tentar entender como que é um conflito mesmo entre a norma da ANN e a nova NR 22. Então, ó, se a gente pegar esse critério que é a área de inundação versus AS, na NR 22 a gente fala aí da área de inundação da barragem como um todo, que é as AS, as ESS, toda a área da mancha. Na NM 95 a gente só falava das AS. Depois a proibição, se a gente pensar sobre as instalações, na NR 22, toda e qualquer instalação. Na 95, a gente tinha aquelas 3 exceções que eu já li com vocês, atividades administrativas, vivência, saúde, armazenamento de efluentes ou alguma forma de manipulação de fontes radioativas. Se a gente pensa em instalações liberadas, agora só as instalações sanitárias necessárias ao trabalho da própria barragem, aquelas equipes de manutenção da barragem. Com a 95, a gente tinha as áreas de lavra, beneficiamento, disposição de rejeitos e assim por diante. Uma grande discussão, por exemplo, que está tendo aí no mercado, como que está a situação dos acessos? Né? Se eu tiver uma estrada que está dando acesso a essa barragem, ou se eu tiver um acesso interno para ir numa outra área que passe pela uma área sujeita à inundação, esse acesso tem que ser refeito? A gente ainda não sabe, mas parece que sim, pelo menos, de novo, numa interpretação mais literal. Ainda a restrição de acesso me chama mais atenção. Olha, restrição de acesso ao pessoal necessário ao trabalho realizado, é a forma como está na NR 22, e aqui acesso restrito ao pessoal estritamente necessário. Eu acho que é o igual, mas que não é igual na minha visão. De novo, a NR 22 vem com um texto mais direto, deixando menos sujeito à interpretação, na minha visão pelo menos, porque ela está proibindo. E aí, é muito legal a gente pensar que na NR 95 havia todo um trabalho para fazer descaracterização das estruturas, reassentamento da população, resgate de patrimônio cultural, obras de reforço que garantissem a estabilidade efetiva da estrutura. Tudo isso é possível de ser feito dentro aí do que está previsto nesse artigo 54,
E agora, na NR 22, todo esse trabalho resta proibido, porque se eu não posso ter pessoas trabalhando ali, talvez eu não tenha mais que pensar em, por exemplo, reassentar uma população. Eu estou já proibindo a atividade de pronto. Então, aqueles prazos que foram previstos na resolução da NM 95, eles agora estão sendo checados. Perante a NM, o empreendimento pode até estar regular, talvez até perante um órgão ambiental licenciador. Mas, perante o Ministério do Trabalho, pode ser que aquele empreendimento já não esteja regular e passível de uma interdição da atividade ou uma suspensão aí. Eu acho legal a gente pensar em outros critérios de comparação aqui, ó, população atingida. A NM 95 falava das comunidades nas AS. A NR 22, eu até digitei errado, eu queria falar aqui, ó, trabalhadores, não trabalhos, desculpem, trabalhadores ou existência de trabalhos nas áreas de inundação, que é muito mais do que as AS. Estrutura e ações de mitigação. Lá na 95, essas ações de mitigação, essas estruturas de mitigação que viessem a garantir a estabilidade, era possível a gente trabalhar reassentamento. Agora, para a NR 22, por que eu escrevi a palavra indiferente aqui? Esse tipo de trabalho não foi nem citado na nova NR 22. E como que vai ser a interpretação disso daqui para frente, né? Será que o Ministério do Trabalho poderia ter colocado proibições tão mais duras, não sei se eu posso falar assim, ou com prazo tão mais curto, sendo que já havia uma regulamentação da ANM? São discussões que a gente vai ter daqui para frente. Tentei falar de parecer dos órgãos fiscalizadores. No caso da ANM, foi criada toda uma estrutura para entender o que é um trabalho de descaracterização, o que é um trabalho de garantia da estabilidade, de reassentamento, resgate, para então se tomar uma decisão técnica do que deve ser o futuro daquele empreendimento minerário ou, principalmente, o futuro daquela barragem. Aqui na NR 22, não. Uma proibição fruto dessa portaria, sem nenhum tipo de outro parecer de órgão ou a previsão de outro tipo de estudo. Basta a existência da barragem, a confirmação da área de inundação para a proibição daquelas atividades que são atividades operacionais, vamos dizer assim. E aí, sem falar nisso nos prazos, né? Aqui a gente tinha uma série de prazos aí para serem feitos, né? Prazos para 2023, prazos para 2025, prazos para 2027. E agora a gente vai ter aí prazos muito mais curtos, ou agosto ou dezembro de 2024, são os prazos que a gente tem visto aí, né? Hoje está valendo o prazo de agosto, já com essa decisão aí de prorrogar esse prazo para dezembro de 24. Então é interessante como que a visão do Ministério do Trabalho, que foi uma visão com foco na saúde do trabalhador, ela veio muito mais restritiva, a regulamentação, do que a regulamentação da ANM, que foi uma regulamentação que eu talvez tenha tido como principal critério proteger as comunidades no entorno da barragem, entendendo ali que o trabalhador, ele estava ali essencial àquelas atividades. Então eles tiraram ali os trabalhadores apenas daquelas atividades que não eram essenciais para a continuidade do complexo, como eu falei, as atividades administrativas, mas as atividades operacionais seguiam lá permitidas pela resolução 95. E agora, pela NR 22, está tudo proibido. E aí tem esse outro ponto que eu vou trazer para vocês, tá? Eu não vou me alongar muito mais, mas que eu acho super interessante vocês verem também. Esse item 22.24.6, que é um dos itens que está sendo discutido, o prazo para entrada em vigor, ele traz uma questão muito interessante também, ó. Aqui a gente está falando mais das pilhas, para quem conhece aí o dia a dia de uma mineração, ó. Os depósitos de estéreo, rejeitos e produtos devem atentar ao fator de segurança e estabilidade mínimo estabelecido nas normas técnicas nacionais e da ANM. Então, há uma incorporação dessas NBR, dessas normas regulamentadoras do trabalho aqui, dessas NBRs que são as normas técnicas brasileiras da BNT, há uma incorporação desses critérios aí, principalmente no que tange aos fatores de segurança, lá na NR 22. E aí agora, uma fiscalização do trabalho vai poder também, quem sabe, fiscalizar o atendimento dessas NBRs.
essa chamada, né, de uma norma da BNT, ou de uma norma técnica qualquer, às vezes até uma norma internacional, para uma legislação brasileira, é sempre um ponto mais polêmico, né? Essas normas não são discutidas, quem atualiza essas normas são comitês técnicos, elas não passam pela chancela de nenhum tipo de órgão público, são normas produzidas de alguma forma pela sociedade civil. Então, toda vez que se chama uma norma dessa técnica para a ANR, a gente tem, por um lado, né, um avanço tecnológico grande, eu acho que isso a gente não deve impedir, mas, por outro, um certo temor, né, qualquer mudança numa NBR pode, quem sabe, levar um empreendimento a uma situação de ilegalidade. Tá? Não é o único caso onde isso acontece, tá? Isso acontece em diversas outras legislações das nossas áreas, sejam da área ambiental propriamente dita ou da área de saúde e segurança. E aí, adentrando um pouco mais nessa questão das pilhas, a gente vem com esse item 22.24.1.14, que me chamou muita atenção também. Olha aqui, olha. Dentro do perímetro de segurança das pilhas, definido no projeto e no estudo de estabilidade, é vedada a concepção, a construção e a manutenção e o funcionamento de instalações destinadas às atividades de produção, auxiliares administrativas, de vivência, de saúde e de recreação. Então, uma norma, de alguma forma, próxima do que é lá a proibição das barragens, mas aqui agora a gente fala de pilha. Dentro desse perímetro de segurança, você também não vai poder ter atividade, seja administrativa de recreação, seja de produção. Só que aqui tem uma grande questão. O que é perímetro de segurança de uma pilha e o que é esse estudo de estabilidade? Gente, um conceito novo, introduzido aqui na NR22. Eu estou aqui para alguém me falar que está errado, que existe uma legislação que já tratasse aí de como fazer um estudo dessa estabilidade, mas eu acredito que não exista. Então, um estudo novo, não se fala bem os critérios de como fazer esse estudo, mas o mais interessante é que a partir desse estudo feito, uma série de proibições de novo acontecendo nas pilhas. Então, aquelas proibições que lá na Política Nacional de Barragens estão mais próximas das barragens, ou nas resoluções da ANM, principalmente na 95, a gente falava de barragem, a gente já vê uma tendência de se endurecer também esse quadro, também nas pilhas de produto, estéreo e etc. E aqui, então, eu acho muito legal a gente pensar que essa, não sei se eu acho muito legal, mas eu acho, assim, importantíssimo a gente discutir o que é, então, nos fóruns técnicos, esse estudo de estabilidade, tá? E como definir esse perímetro de segurança das pilhas. Não é um conceito que a gente veja amplamente divulgado no mercado, e existe muita controvérsia, ou talvez muitos posicionamentos diferentes, pelo menos até onde eu já consegui conversar com as equipes técnicas aqui, principalmente da geotecnia, com esse pessoal que cuida de estabilidade de pilhas. E é um ponto também muito interessante, olha, a ANR traz um estudo que até então não era um estudo, vamos falar assim, sendo mais ousado, um estudo obrigatório. Claro que toda pilha tem que ser segura, mas traz então esse estudo com esse perímetro de segurança e a partir daí uma proibição de um monte de instalação. E de novo, abarcando pilhas já existentes, instalações já existentes e novos projetos. E aí readequar essas pilhas ou readequar essas instalações para essas zonas de segurança, né, existe no mínimo um prazo de adequação. Eu não estou aqui hora nenhuma discutindo o intuito da NR22, que é garantir mais proteção ao trabalhador. Agora, eu fico sempre pensando no prazo que se dá de adequação e da forma como uma legislação é publicada e que vem trazendo para a gente assim, esses conceitos tão abertos. Como que a gente tem uma comissão tripartite que discute o tempo todo essas normas, e mesmo assim, nessa tarefa de legislar ou de normatizar, né, de regular, como que ela é uma tarefa difícil, porque cada palavra tem uma importância muito grande, e vocês vejam aqui, o que parecia ser uma coisa simples, não é nada simples quando a gente pega esse item 22.24.1.14. Ainda falando um pouquinho sobre essas questões da ANM, sobre as declarações de estabilidade das barragens, toda a documentação já prevista nas normas da ANM, o
que é mais interessante aqui é que agora se entende que essa legislação da ANM é uma legislação que também protege o trabalhador. Isso parece óbvio? Parece óbvio, mas a NR22 inaugura, então, a necessidade de você apresentar uma série desses documentos, tanto para o SESMIT, que, para quem não conhece, né, aquele serviço especializado em saúde e medicina do trabalho, que é o Departamento de Saúde e Segurança das Empresas, quanto, principalmente, o que chama atenção aqui, para a representação sindical profissional. E aí, de novo, nada contra a informação, eu acho que a informação tem que estar sempre o melhor difundida possível, é direito de todo mundo ter acesso à informação, aos riscos aos quais está submetido, mas será que esses documentos, quando estão sendo escritos, né, esses relatórios, essas declarações, os estudos, as recomendações, será que tudo isso está sendo escrito de uma forma que os sindicatos vão conseguir entender, os representantes sindicais vão conseguir entender? Será que essa noção de risco, né, que a gente tem nesses estudos todos aqui, estão sendo trabalhadas de uma forma transparente com todo mundo? Eu acho que vai começar a causar muita espécie se as representações sindicais dos trabalhadores começarem a ler, por exemplo, as recomendações desses estudos aqui, ou das inspeções regulares de segurança das barragens e etc. São documentos muito técnicos, que talvez não tenham sido criados com o objetivo de difundir essa informação para um público que não seja esse público técnico. Aqui me lembra um pouco a diferença do EIA para o RIMA, né? Lá na legislação ambiental, a preocupação de se fazer um RIMA que esclareça melhor aquela população sobre os riscos, os impactos e as medidas de mitigação do empreendimento. Muito diferente de um EIA, né, que é um estudo mais técnico, muito complexo, inclusive muito grande de ser lido, né? Aqui, de novo, eu fico pensando, de repente, estudos que foram escritos e foram feitos para serem analisados em áreas técnicas, sendo apresentado por um público, para um público que ainda não tem esse conhecimento técnico. E pensando do outro lado, não é uma experiência que eu tenho no meu dia a dia, mas a necessidade, né, das representações sindicais dos trabalhadores se prepararem para discutir essas questões também quando tiverem nas reuniões dentro das mineradoras. Porque essa informação pela informação, ela não vai gerar resultado, mas uma discussão, né, de duas partes em prol da diminuição do risco, claro que isso me parece desejado pela sociedade de uma forma geral. Então, eu acho muito interessante a gente pensar que a área de segurança vai, de alguma forma, se apropriar também de toda essa documentação de segurança da barragem. Quando eu falo área de segurança, eu falo tanto da área de segurança interna, quanto eu falo dos auditores fiscais do trabalho, quanto eu falo também das representações sindicais. E aqui eu acho que tem todo um caminho super interessante também para a gente falar, para a gente trazer. Para vocês terem noção, pessoal, a gente tem vários outros temas muito importantes para a gente ver. Eu vou falar só mais esse aqui, que é o do pai. Eu estou sem o cronômetro. Acho que eu estou chegando no final aí dos meus 45 minutos. Então, vou falar só mais esse aqui, ó. O plano de atendimento à emergência também é uma questão super interessante, porque a SNR 22 trouxe aí uma série de exigências para o plano de atendimento à emergência, e a gente já tinha, né, essas exigências também dentro das normas da ANM, e aqui, né, a gente também tem no estado de Minas Gerais, né, essa legislação específica, principalmente a IT SEDEC 01, falando também das situações, como tratar essas situações de emergência. E aí a gente tem essa necessidade importante de harmonizar os planos a, no mínimo, 5 blocos de legislação, né? O bloco das normas do trabalho, o bloco, acho até que o bloco das normas do trabalho, o bloco das normas da ANM, o bloco dessas normas estaduais que decorrem aí também das questões de barragem e o bloco lá das normas do Corpo de Bombeiros. Então, como que essa visão interligada de tudo vai ficando cada vez mais importante para a gente que quer atuar dentro da consultoria. Então, é isso, pessoal, para não tomar muito tempo de vocês, né? Eu já vou agradecer, abrir para perguntas, tá? Eu li essa frase outro dia, que é um lugar comum, mas que eu gostei muito, né? Conselho cordato é enfrentar as adversidades com o rosto alegre, porque com elas se vencem os inimigos e se dá alento aos amigos. Eu acho que quanto mais a gente pensar que
a gente tratar com segurança a questão da mineração no estado de Minas Gerais ou na federação, sem se ver como inimigos de um dos lados, é o jeito que a gente vai conseguir aí trazer, né, mais evolução para toda a sociedade. Com isso, Rodrigo, eu te devolvo a palavra, já te agradecendo mais uma vez, espero não ter sido aí muito longa e muito prolixa aí a apresentação. Obrigado, viu? De forma alguma, a gente tem muito a agradecê-lo aí pela qualidade, igual o Enio realçou aqui, a qualidade da sua explanação, facilitar para a gente tema tão complexo aí, com esse quadro comparativo, e já instigando aí alguns colegas a realizar algumas perguntas, né? Então, a Simone já levantou a mão, outros colegas também haviam pedido aí a palavra, só que, para não interromper o raciocínio, a gente preferiu deixar para esse momento aqui de encerramento, para que cada um possa fazer aí as suas perguntas. Mas muito obrigado mesmo pela clareza, pela concisão das ideias e pela relevância que você nos trouxe aqui, nos brindou essa noite com tanto conhecimento. Vou passar aqui a palavra aos demais. Quem que gostaria aqui de fazer uma pergunta? Aqui, Rafa, Sociedade Mundial de Advocacia, chegou a fazer uma pergunta aqui no chat. A área de inundação é a mesma de salvamento? Não, eu acho que aí é o doutor Rubens. Obrigado, doutor Rubens, pela sua presença aqui hoje. Se eu não estiver enganado, acho que é ele que está fazendo essa pergunta aí, mas não, tá, a área de autossalvamento é aquela área que a pessoa não tem, ela tem que conseguir ir até um ponto seguro sozinha, ela vai de alguma forma escutar o alerta, ser alertada, ela tem que ir sozinha, não dá tempo de, ela não dá tempo dela depender de nenhuma apoio externo. Agora, a área de inundação, ela não é composta só pela área de autossalvamento, tá? Então, o conceito de área de inundação é uma área, na maioria das vezes, não posso falar em todas, mas na maioria das vezes ela é uma área maior do que a área de inundação. Perdão, a área de inundação é uma área maior do que a área de autossalvamento. Claro que isso, Rubens, varia de projeto para projeto. Pode ser que determinados projetos elas sejam coincidentes, mas é muito comum que elas não sejam coincidentes e que a área de inundação seja maior. Tá bom? Uma questão interessante, pessoal, é que essa portaria, ela chegou a ser questionada, tá, no Supremo Tribunal Federal por uma ação do IBRAM, e aí essa ação acho que acabou o IBRAM desistindo para tentar voltar à mesa de negociação junto com o Ministério do Trabalho, mas se questiona muito, gente, a deficiência da análise pré-portaria. Então, se fala muito da análise de impactos regulatórios, que a análise dos impactos regulatórios, ela se restringiu, ela foi restrita aos impactos à saúde e segurança do trabalhador, e não levou em consideração os impactos regulatórios para o setor de mineração. Então, esse é um dos argumentos que foi colocado nessa ação do IBRAM, não sei se essa ação vai ser reapresentada, ou se vai se conseguir uma saída mais acordada para isso, mas junto com isso veio também, né, esses argumentos que a gente já conhece um pouco mais, que são os argumentos de desrespeito ao princípio da legalidade e também a ausência da ANM nas discussões da comissão tripartite quando foi aprovada essa revisão da NR 22. Então, existe essa ação proposta, se eu não me engano, o IBRAM desistiu em função de uma mesa de negociação, mas pode ser que a gente veja essa ação sendo reapresentada aí, caso essa negociação não seja exitosa, né? Se não tiver, né, nós queremos aí renovar os agradecimentos, doutor Walter, né? Muito obrigado mesmo por tamanha, né, relevância aqui de participação, pela qualidade, e dizer que nós estamos muito felizes aí com a sua participação sempre benevolente, né, conosco, participando de maneira muito ativa na Comissão de Direito Ambiental da OAB, e por isso nós, né, somos muito gratos aí a toda a sua presteza.
Muito obrigado. O Enio perguntando aqui, será disponibilizada a gravação? Sim, a gravação, Enio, ficará no canal do YouTube da UAB, mas eu também faria divulgação aí nos grupos de ambiental, tá bom? Então, será disponibilizado. Muito obrigado, parabéns, obrigado a todos que acompanharam, e tenham todos aí uma boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Estou sempre às ordens.